e a irmã Gleice, e a irmã Diana parece que congregamos junto, a irmã Maria também fizemos parte do grupo jovem. Então Deus possa abençoar a gente da sua vida. Aquele varão ali que quando eu me converti, ali na Filadélfia, em 2007. Então Deus possa abençoar a sua vida também, o presbítero, o pastor de Assis também, que de longa data, ali no Canimar, o pastor Adonias. Então Deus possa abençoar. E toda a igreja. Também quero agradecer aqui pela presença da minha flecha mais velha. Eu tenho 3 flechas lá em casa. Eu costumo dizer que uma é flecha, não é arma. Porque tem a mais velha e a do meio. Então eu envio elas 2 porque eu vou ter que ficar me proteger. E assim Deus vai usando. Deus possa abençoar muito mais. E toda a igreja, convido nessa oportunidade, os irmãos, para tirar um pouquinho da sua atenção, para nós voltarmos para a palavra do Senhor. Prometo aos irmãos me esforçar para não passar das 9 horas, porque o culto, quando ele passa das 9 horas, chega nas 9h15, os irmãos ainda estão dando glória a Deus. Quando passa das 9h15, os irmãos começam a perder aquilo que receberam. Mas aqui estamos para adorar o Senhor. Poderíamos nesta noite falar de diversos personagens, como por exemplo, nós falarmos de Davi, isto porque é um culto de varões. Poderíamos falar daquele homem que foi segundo o coração de Deus, como Davi. Poderíamos falar do homem mais forte da terra da sua época, chamado Moisés. Poderíamos falar do homem que foi o mais sábio da história, chamado Salomão. Poderíamos ainda falar de homens de autoridade, como Elias. Poderíamos falar também de outro homem chamado Eliseu, que renunciou que ele tinha a sua profissão e foi servir ao Senhor e fazer a obra, recebeu o seu chamado como profeta. Poderíamos falar de um homem como ali no Novo Testamento relata João Batista. Era um homem que foi criado de forma diferente, mas tinha autoridade tremenda. Multidões vinham ao seu encontro não pelos milagres, porque ele não veio no sinal, mas pela palavra que pregava ele tinha autoridade. Poderia falar de um apóstolo, a qual depois que Jesus morreu ele foi chamado para apostolado, este homem chamado Paulo. Poderia ainda falar sobre aqueles homens que seguiram ali acompanhar o ministério de Jesus, como foi o caso de João, como foi o caso de Pedro. Mas nesta noite eu convido você para juntos aprendermos um pouquinho da história deste homem chamado Noé. Ele é conhecido como pregoeiro da justiça, a Bíblia é revelada. Quando nós nos deparamos em Gênesis capítulo 6, nós começamos a olhar para esse texto e começamos a entender que Deus olha para a terra, diz a Bíblia Sagrada, e o pecado do ser humano sobe as narinas de Deus, a tal ponto de Deus se arrepender de ter feito o ser humano e resolver destruir toda a humanidade. E agora ele olha mais um pouquinho e vê um homem diferente dos demais, e agora ele chama este homem para fazer uma grande obra sobre esta terra, uma grande marcação na sua época, porque Deus anuncia o dilúvio para destruir toda a raça humana. E agora, quando Deus chama Noé faz aquela arca pelo período de mais ou menos 120 anos. Quando Noé constrói essa arca, entra Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa dentro da arca, juntamente com os animais, os impuros de 2 em 2 pares, e mais 7 pares limpos. Assim também as aves do céu entrou 7 pares. E ali nós vemos que passa um período de 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 dias dentro da arca. O dilúvio cobriu toda a terra, mas com 1 ano e 10 dias ele desce da arca. E quando ele desce, a primeira coisa que aquele homem de Deus faz é oferecer um sacrifício ao Senhor. Deus recebe o sacrifício de Noé. Quando ele recebe o sacrifício de Noé, agora ele faz uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais mudaria a terra. E por prova disso, ele deixa o seu arco até o dia de hoje, para que, diz a Bíblia Sagrada, para que toda vez que Deus visse o arco, se lembrasse da aliança que ele fez com Noé. E assim acaba Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8 e versículo 20. Assim acaba a história de Noé. É assim que nós lemos a Bíblia. Quantas pessoas dizem, eu já li 3, 4, 5, 10 vezes a Bíblia?
Quando nós lemos é dessa forma. Mas nessa noite eu convido você para estudar um pouquinho, porque estudar é diferente de ler. Ler você às vezes passa desapercebido por algo, mas quando você estuda a palavra, um pouquinho diferente, você aprende com cada versículo, cada palavra, você vai entendendo. Como poderíamos começar aqui, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus olha para a terra e vê toda a humanidade, ali de mal a pior, até o ponto de Deus querer destruir, mas por outro lado, pela misericórdia de Deus e por Deus ser justo, olha para a terra e vê um homem ali que era reto diante dele. Primeira lição que aprendemos nesse texto: a nação ia de mal a pior, o povo ia de mal a pior, mas existia um homem que era diferente. Existia um homem que tinha um exemplo. Aqui a primeira lição para nós, eu trago um exemplo de Noé. Noé vivia no meio do povo corrompido, mas Noé queria influenciar o povo, não era o povo que influenciava. Às vezes, no dia de hoje, um pouquinho mudado. Hoje, quando nós olhamos de certo contexto, nós olhamos para os varões, eu digo para mim também, muitas das vezes, ao invés de nós influenciar o mundo, se exemplo para o mundo, é o mundo que está nos influenciando, mas não é não. O povo pecava, o povo fazia a sua vida do jeito que queria, desobedecia a Deus, vivia em desobediência, mas não era diferente. Noé era zeloso, e a Bíblia Sagrada diz que Noé andava com Deus, ou seja, Noé tinha comunhão com Deus. Noé verdadeiramente, quando Deus olhava para a terra, dizia: eu não vou destruir a terra, porque se eu destruir toda a terra, eu estou sendo injusto, porque lá há um justo, lá no céu de Deus, que clama, que adora, é o Espírito e é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Lá estava Noé dando exemplo para a sua geração. Mesma geração indo de mal a pior, mas Noé dava o exemplo. Noé era o exemplo para a sua geração. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Não é tempo de nós conformar com este século, por mesmo que o povo vá de mal a pior, mas nós, Deus, verdadeiramente, tem que olhar para nós e dizer: ainda há um servo, ainda há um servo de Deus, que é verdadeiramente exemplo do demais. A Bíblia Sagrada vai dizer, Paulo escreve a Timóteo, ele aconselha para que Timóteo viesse a ser exemplo dos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Ser exemplo não é fácil, mas nós somos chamados para ser exemplo. Andar com Deus não é fácil, mas nós somos chamados para andar com Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16: vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca em alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Muitas das vezes olhamos para o obreiro, que é o obreiro dentro da casa do Senhor, olhamos para ele, mas quando chega na academia mudou, a pessoa mudou, já não tem testemunho de cristão, já não tem testemunho de obreiro. Muitas das vezes é um obreiro da igreja, mas quando chega na empresa, esquece que é crente, que é servo do Senhor. Muitas das vezes não mostra para o mundo, através do seu exemplo e da sua atitude, que é servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era diferente. Só que não fica por aí. Primeira lição, nós aprendemos que Noé era exemplo no meio da sua geração. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é: Noé é obediente a seu chamado. Deus chama e diz: Noé, tu vai fazer uma arca, uma grande embarcação de 300 cômodos de comprimento, uma grande embarcação tu farás. E Deus começa a descrever
trata, que Noé obedece a voz do seu Senhor, ele obedece a voz de Adonai, ele obedece a voz de Yahvé, ele obedece a voz de Jeová e começa a fazer a arca. Muitas das vezes, nós no dia que vivemos, quando Deus fala, vai e faz a minha obra, nós começamos a dizer, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu 10 filhos para criar, eu tenho isso e aquilo, eu preciso ser meu promovido na empresa, eu não tenho tempo para a tua obra. A grande pergunta que eu faço para mim e para a igreja: Noé não se alimentava, será? Noé não tinha filho para sustentar, mas mesmo tendo, ele verdadeiramente recebeu o seu chamado, não murmurou, mas recebeu o seu coração e começou a construir a arca. Louvado seja o nome do Senhor. O projeto era grande, amados. Construir uma arca naquela época não era tão fácil como no dia de hoje. Hoje já ficaria difícil se mandasse você construir uma arca, imagina. Você teria que procurar um engenheiro. Esse engenheiro ia lá desenhar toda a planta, ia lá no AutoCAD desenhar bonitinho. Você teria que ter um arquiteto para lhe ajudar no projeto. Você teria pessoas especializadas para lhe ajudar no projeto. Mas quando Noé foi diferente, era uma época diferente. Mas agora ele começa a fazer a arca. Eu imagino isso, eu imaginando. Talvez alguém começou a fazer a arca com ele, mas no meio da caminhada desistiram, porque não acreditavam no projeto, não acreditavam naquilo que Noé pregava. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Apocalipse começa dizendo: a arca representa Jesus Cristo. Noé representa a nossa geração que prega a palavra. Naquele tempo, ali o povo, o único escape era a arca. Hoje o único escape para a humanidade é Jesus Cristo, conforme João 14, versículo 6, que diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. O único escape para essa humanidade é o Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, se não me falha a memória. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É o único mediador, e esse mediador que anuncia a respeito dele é eu e você. Naquele tempo, Noé, cada martelada estava dizendo: o dilúvio vai acontecer. E hoje nós pregamos no nosso andar, no nosso vestir, no nosso falar, através da entrega no folheto, através da nossa oferta, através do nosso dízimo. Nós pregamos a palavra do Senhor. Deus conta com Noé, Deus conta com homem, com mulher, nesse último dia, para anunciar a palavra do Senhor. Nós somos chamados. Noé foi chamado pelo Senhor Deus e aceitou o seu chamado de bom grado e fez a obra do Senhor. Cada um que está me ouvindo nesta noite tem um chamado especial de Deus para a sua vida. Talvez você diga: eu não prego, mas você louva. Talvez você diga: mas eu não louvo bem, mas você consegue limpar uma cadeira, e através do zelo pelaquela cadeira, alguém vai ver e vai dizer verdadeiramente: esse é o servo de Deus. Olha o zelo, e ali está pregando. Você não consegue, quem sabe, ir para a rua, sentar com o mendigo e conversar com ele a respeito da palavra, mas você consegue entregar um folheto. Você não consegue, quem sabe, ajudar ali indo, mas você consegue dobrar seu joelho e orar por aqueles que vão. Você não consegue, quem sabe, ajudar através da oração, mas você consegue pegar o dinheiro do seu bolso e investir na vida de quem vai pregar a palavra. Noé foi conhecido como o pregoeiro da justiça, está lá em 1 Pedro, se não me falha a memória. Pregoeiro da justiça. E a grande pergunta é começar o nosso relatório em relação a Deus, como o nosso relatório. Ele tem nós como pregadores ou como fujão, como foi o caso de Jonas. Mas Jonas fugiu no capítulo 2. Jonas ora e se arrepende. No capítulo 3, Jonas entra dentro da cidade de Nínive e prega a seguinte mensagem: ainda 40 dias e Nínive será submergida. E Nínive se arrependeram, e verdadeiramente fizeram jejum e se arrependeram dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição: receber o chamado, aceitar o chamado e obedecer o chamado. Vivemos em uma geração
obedientes, pregamos muita obediência. Pregamos obediência ao nosso filho maior, pregamos obediência a tudo, mas esquecemos da maior obediência, que é obedecer a Deus. Deus nos chamou para pregar a palavra do Senhor. O principal objetivo da igreja na terra é fazer discípulo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A ordem para ir pregar a palavra do Senhor. Pregamos em Jerusalém, pregamos em Samaria, pregamos até o confim da terra, pregamos indo, pregamos orando e pregamos ofertando e ajudando quem vai. Louvado seja o Senhor. É muito bonito obedecer aos homens, mas certa ocasião lá estava Pedro e apóstolos. Ele vira para aqueles que estavam me perseguindo e diz: importa nós, está em Atos 5:29, importa nós obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, ele estava dizendo: é melhor nós obedecer a Deus do que obedecer aos homens, porque quando nós obedecemos a Deus, nós obedecemos nosso líder. Quando nós obedecemos a Deus, nós obedecemos nosso pastor. Quando nós obedecemos a Deus, nós obedecemos aquele que está ali sobre a autoridade sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição que nós aprendemos: Noé começa recebendo o chamado. Começar, amados, caminhar no chamado é fácil. Eu fico olhando para o grupo de jovens que eu fazia parte, de jovem de Elohim. Eu fico olhando para o jovem mais jovem lá na minha época. E às vezes eu fico perguntando: cadê o jovem daquela época? Muitos começaram. Jovens que eram batizados com o Espírito Santo. Jovens que choravam. Eles começaram a aceitar o chamado. Mas aqui está a terceira lição: eles não tiveram persistência. Noé teve uma persistência e foi até o fim. Foi até a concretização da arca. Porque muitas das vezes começar a fazer algo no Senhor é fácil, mas o difícil é trilhar no que Ele nos ensina. Vivemos um século que a palavra pregada é: Deus vai te dar. Receba a tua vitória porque já está em tuas mãos. Vivemos um tempo que você não é abençoado porque você não tem fé. Mentira, a Bíblia Sagrada me ensina diferente. A Bíblia Sagrada me ensina: todos os homens que se aproximaram de Deus, quanto mais se aproximavam, tinham intimidade com Deus, mas passavam por dificuldade. Mas também eu quero dizer uma coisa: eles passaram por dificuldade sim, pagaram preço sim, mas aquele que dorme no Senhor, hoje estamos juntos de Cristo, porque a maior promessa de Deus para nossas vidas não é nessa terra, mas é no futuro, na eternidade com o Senhor. Eu poderia citar nossos pais na fé dos apóstolos, todos foram martirizados com exceção de João. Eu poderia citar do século XII ao século meados do século XIV, aonde foi instituída a Santa Inquisição, aonde a Igreja Católica estuda para a história secular, a história verdadeira. É verdade, meu Deus. Aonde a Santa Inquisição matava pessoas, pegava uma criança ali de um aninho, ia cortando o braço dizendo: você aceita a ordem do Papa? Se você não aceitar, eu mato. Pegava pessoas, botava na fogueira, pegava os cristãos, as piores torturas já existentes na história, matava pessoas, pegava uma mulher que estava grávida, cortava a barriga dela, tirava a criança de dentro, e o pai olhando e dizendo: você quer continuar com essa filosofia sua? Você quer continuar? Ou você quer obedecer a mão do Papa? Era dessa forma que era feito, mas esses homens tiveram uma fé tamanha que conseguiram manter firme a tal ponto de revolucionar e chegar ao tempo da reforma do Martinho Lutero. Pagaram o preço, pagaram, mas foram persistentes até o fim. E a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 24, versículo 3: aquele que perseverar até o fim será salvo. Apesar de ser outro contexto, mas a palavra vale para nós. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A promessa de salvação, Deus abençoe essa
Vai chegar um momento dele ir à casa de uma viúva, chegar para ela, dar de comer, e a viúva pegar e dar comida para ele, sabe por quê? Ele estava com fome. Ele pediu porque ele estava com fome. Ele abençoou, a viúva abençoada foi, mas ele estava com fome, ele estava fugindo, ele andou em certo momento de a morte, mas o que é que acontece? Ele está a autoridade da mãe, a tal ponto de Deus reconhecer essa autoridade, e verdadeiramente levar ele para o céu, sem passar pela morte. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, pela missão de Deus, segunda lição, obediência ao seu chamado. Glória a Deus. Lição, nós aprendemos é ser persistente. Louvado seja o nome do Senhor. E a quarta lição, amados, que eu acho interessante, é uma das lições que nós precisamos aprender em todos os momentos. Noé, depois que ele sai da arca, a primeira coisa, pode olhar, se eu não me engano, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Ele sai da arca, ele oferece sacrifício ao Senhor, ele adora o Senhor. Nós não vemos Adão oferecendo sacrifício, não vemos grandes homens oferecendo sacrifício, mas nós vemos Noé. E uma coisa que eu quero dizer aos irmãos: o pai de Noé morreu 5 anos antes do dilúvio, e Metusalém, o homem mais velho da terra, que viveu, se eu não me engano, 969 anos, morreu no mesmo ano do dilúvio. Conforme a cronologia e genealogia, nós contamos que dá certinho. Então entendemos que, como o dilúvio aconteceu, iniciando no 17º dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, então entendemos que Noé, o seu avô, morreu no primeiro mês da sua vida, do ano 600. Estava recente, mas ele não foi procurar Deus, ele não foi da arca. Depois que ele saiu, ofereceu um sacrifício. Hoje às vezes recebemos as bênçãos, Deus salva nossa parentela, Deus liberta pessoas da nossa família, mas esqueceu de agradecer. Noé não esqueceu. Às vezes pedimos um emprego para o Senhor me dá um emprego, e o Senhor abençoa. Quando nós entramos no emprego, nós esquecemos. Às vezes fazemos um voto com o Senhor, diz: Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu te dou o primeiro salário, e esquecemos. Lucas capítulo 17, se eu não me engano, versículo 14, vai falar a respeito de 10 leprosos. Foram curados pelos 10. Jesus manda ir em direção do sacerdote para receber o veredito da cura. Mas indo a caminho, volta para agradecer. Jesus disse: não eram 10, só voltou 1. Cadê os 9? Vivemos uma geração que jovem não agradece mais aos pais pelo sono que passaram a dormir. Vivemos uma geração que não agradecemos a nossa liderança. Vivemos uma geração que a liderança não agradece aos liderados pelo que tem feito. Vivemos uma geração que não sabemos mais o que agradecer. Mas Noé foi diferente. Ele ofereceu o sacrifício a tal ponto de Deus receber o sacrifício e fazer uma aliança com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, irmãos, Noé é o tipo da nossa geração. O próprio Jesus disse: assim como foi no tempo de Noé, será a vida do Filho do Homem. Comiam, davam-se em casamento, em outras palavras, faziam tudo normal, viviam a vida normal. Assim foi o tempo de Noé, veio o dilúvio. A nossa geração faz tudo normal, não presta mais atenção a Deus. A nossa geração morre. Já então nós queremos só a cada dia alcançar, buscar coisas secular e esquecemos de Deus. Mas Jesus Cristo, assim como aconteceu o dilúvio, Jesus Cristo está voltando. Um dia Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Por isso é necessário que eu e você
obediente, homem de fé, homem de exemplo, homem de persistência e homem que agradece a Deus para fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Jesus inspirado, João capítulo 14, versículo 2 e 3. Não foi pregador alguém que falou, não veio o profeta que falou, foi Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, ele está consolando o discípulo. Eu acho interessante é que todos aqueles que vai partir para a eternidade estão sabendo. Por exemplo, tem uma semana de vida, as pessoas vão lá e consolam. Diz, meu irmão, você está com Cristo. Não fica assim não, mas com Jesus foi diferente. Jesus faltava ali pelo menos uma semana. E ele chega para o seu discípulo, que está escrito em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você não precisa se preocupar, que eu estou indo. E se eu for, eu vou preparar lugar e venho buscar. Esse Jesus que falou, um dia ele vai voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e versículo 16 e 17 diz assim: e o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido e com a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Sabe o que é isso? É Jesus Cristo vai voltar. Um dia ele vai chegar nos ares, e ali ele vai estar. O Espírito Santo vai pegar a igreja e vai levar encontro no Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. No dilúvio de Noé entra dentro da arca, ele e a sua família, na volta de Jesus, nós, a nossa família em Cristo, entrará ao encontro do Senhor para vivermos para sempre com o Senhor. Para finalizar, eu admiro tanto Noé, que ele consegue, ele e a sua família entrar na arca. Sabe por quê? Porque a sua família ajudou. Sabe por quê que muitos obreiros hoje não têm sucesso? Porque enquanto o obreiro está caminhando para a obra, a mulher está puxando para o outro lado. Sabe por quê que muitas mulheres não têm sucesso ministerial? Porque enquanto ela está caminhando, marchando na obra do Senhor, o obreiro está puxando para o outro lado. Sabe por que os obreiros não têm sucesso na obra ministerial? Porque enquanto o homem e a mulher estão orando de madrugada, o filho já não dá crédito, o filho é desobediente, o filho já não quer nada com Deus. Esse é criado na casa do Senhor, mas não quer nada com Deus. É nessa geração que vivemos, mas eu louvo a Deus, porque aqui tem uma igreja que ainda ora, que ainda consagra, que ainda prega a palavra do Senhor, para que essa geração deste mundo venha ser transformada e alcance a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, amados, são 9 horas. Eu encerro agradecendo aos irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E lembre-se, Noé foi um grande homem, Noé foi um grande exemplo na sua época. Vamos nos esforçar nessa geração do corre-corre, geração que o pai não tem tempo ao filho, que o filho tem tempo ao pai. Vamos renunciar ao mundo e voltarmos a nossa atenção para Deus, que há só um pouquinho de tempo, só um momentinho o Senhor está voltando. O Senhor já está mais próximo do que longe, e quando Ele vier, como nós estaremos? É hora de nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, conforme diz Isaías 55, versículo 6. E encerra dizendo para os irmãos, Marcos capítulo 8, versículo 36: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?